A paz do Senhor Jesus, gente. Sérgio Bizarro por aqui. Recentemente eu postei no meu Facebook, no meu perfil pessoal e também na minha página, para que os irmãos comentassem qual livro da Bíblia vocês gostariam que nós estudássemos juntos. E o livro mais citado foi o livro de Apocalipse. Foi muita gente, a maioria dos irmãos citaram o livro de Apocalipse para a gente estudar o livro de Apocalipse. Então, eu separei algumas coisas aqui para a gente estudar junto. O livro de Apocalipse é um livro não muito grande, são 22 capítulos, porém o conteúdo é imenso. É um livro que se fôssemos fazer um curso a respeito do livro de Apocalipse, daria aí muito bem, no mínimo, 1 ano de estudo da palavra de Deus só no livro de Apocalipse. Tem muita coisa importante e interessante para as nossas vidas, para a igreja dos últimos dias na terra. Porém, para nós iniciarmos falar de Apocalipse, é necessário a gente dar uma visão panorâmica sobre o livro. O autor, quando foi escrito, isso é muito importante para a gente se situar no livro e compreender melhor no decorrer de todo o estudo, que não vai ficar só nesse vídeo, porque para não ficar muito longo. Porém, nesse vídeo aqui o intuito é de deixar uma introdução, uma visão panorâmica sobre o livro de Apocalipse. Lembrando que existem muitas pessoas que, quando o assunto é Apocalipse, arrebatamento, tribulação, milênio, as pessoas entram em debate, porque existem muitas correntes, e interpretações diferentes com relação a esses assuntos. Porém, o objetivo desse vídeo, desse estudo, não é o debate teológico, e sim trazer informação, estudar juntos, ok? Chegar a uma compreensão melhor com relação ao livro de Apocalipse. Bem, o livro de Apocalipse, como já diz, Apocalipse vem da palavra grega apocalipsis, que significa revelação. No livro de Apocalipse estão todas as revelações futuras com relação aos salvos, aos ímpios e ao mundo. O livro de Apocalipse foi escrito por João. João é o mesmo apóstolo de Jesus, o João. João é autor do Evangelho de João. Ele é o autor da primeira, segunda e terceira epístola de João e também do livro de Apocalipse. João, quando escreveu o livro de Apocalipse, estava exilado na ilha de Patmos entre os anos 93 e 95 do primeiro século, segundo estudiosos. João era um homem que tinha muita intimidade com Deus. Não é à toa que foi para ele que Jesus revelou as coisas futuras e deu a ele essas visões. Segundo a Bíblia, João se reclinava sobre o peito de Jesus, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 25. João foi testemunha da ressurreição de Jesus. Quando Maria avisou os discípulos que o corpo de Jesus não estava no túmulo, a Bíblia diz que Pedro e João correram até o túmulo, porém João chegou primeiro. E o interessante é que ele não teve coragem de entrar no túmulo, talvez por ser um dos apóstolos que mais amava Jesus, que mais tinha intimidade. Ele não teve coragem de entrar no túmulo, ele só colocou a cabeça na entrada do túmulo, reclinou-se, olhou e realmente viu que o corpo de Jesus não estava ali. E Pedro então entrou lá dentro e viu que Jesus não estava. Na sequência, João entra e também testemunha que o corpo de Jesus não estava ali. João foi testemunha também do interrogatório, quando Jesus interrogou a Pedro. Você deve se lembrar da famosa passagem bíblica que diz: Pedro, tu me amas? Jesus disse isso por 3 vezes a Pedro, e João estava presente quando isso aconteceu. João estava presente também, foi testemunha também, quando Jesus revelou a Pedro o tipo de morte que ele havia de glorificar a Deus, como está escrito no capítulo de número 21 do Evangelho de João.
Então, João, o autor do livro de Apocalipse, não é qualquer pessoa. Era um homem que tinha intimidade com Deus. Era um homem que já foi testemunho de muitas coisas a respeito da pessoa de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse contém 22 capítulos e 404 versículos. O número 7 no livro de Apocalipse é muito comum. Segundo estudiosos, é um número, da perfeição de Deus. No livro de Apocalipse a gente vai encontrar as 7 igrejas, 7 cartas, 7 trovões, 7 trombetas, 7 selos, 7 flagelos. Então o número 7 aparece com muita frequência no livro de Apocalipse. É muito interessante compreendermos isso. Segundo o livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz a Bíblia que as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas aos filhos dos homens, ou seja, a nós. O interessante é que muitas pessoas usam este versículo com relação ao livro de Apocalipse, ou seja, dizem, não, as coisas encobertas pertencem a Deus, ou seja, usam esses versículos para não ler o livro de Apocalipse, ou como desculpa, não sei. Não sei se é por medo, porque realmente o livro de Apocalipse vai revelar coisas terríveis que hão de acontecer. Porém, para nós que somos salvos em Cristo, vai nos revelar a esperança, o futuro da igreja, o nosso futuro na presença de Deus. Por isso é importante estudarmos o livro de Apocalipse. Segundo o livro de Apocalipse, a Bíblia vai dizer que nós somos bem-aventurados. Por quê? Bem-aventurados são aqueles que ouvem, que leem e que guardam as profecias deste livro. Muitas pessoas vão atribuir o versículo de número 3 do capítulo 1 de Apocalipse a toda a Bíblia, dizendo que é bem-aventurado os que leem. Realmente é muito importante lermos e estudarmos a Bíblia toda. Porém, quando a Bíblia diz no versículo 3 do capítulo 1 de Apocalipse, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Este versículo está atribuído aos que leem o livro de Apocalipse, aos que ouvem o livro de Apocalipse e aos que guardam o que está escrito no livro de Apocalipse. É muito bom estudarmos toda a Bíblia, é muito bom ouvirmos pregações acerca de toda a Bíblia. É muito bom aprendermos as leis, aprendermos as doutrinas, aprendemos os sermões, o sermão do monte, aprendemos tudo que está na Bíblia. Mas é muito importante que nós também aprendamos, leiamos, ouvimos e guardamos tudo que está escrito no livro de Apocalipse, porque existe uma promessa: bem-aventurados aos que leem, ouvem e guardam as profecias deste livro, do livro de Apocalipse. Veja o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Ou seja, quando nós lemos o livro de Apocalipse, estudamos o livro de Apocalipse, guardamos, ouvimos, nós estamos adquirindo conhecimento e por isso somos bem-aventurados, como diz aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Portanto, você que está aí ouvindo este vídeo, vendo este vídeo sobre essa visão panorâmica do livro de Apocalipse, você é feliz, você é bem-aventurado, porque você lê, você ouve e você guarda. E por isso você é uma bem-aventurada para a glória de Deus. Bom, dado a isso, sabendo o autor, o ano, quando foi escrito, onde foi escrito, que é muito importante termos essa visão panorâmica do livro, vamos ver aqui agora o capítulo 1, até o versículo 3, para nós termos uma compreensão e darmos sequência nesse estudo. Capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Observe, logo aqui na primeira linha do primeiro versículo, está dizendo revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, e segundo está escrito aqui, que Deus lhe deu, ou seja,
Foi Deus quem revelou tudo o que vai acontecer aqui no Apocalipse para o próprio Jesus. Sim, vocês devem estar se perguntando, mas Jesus não sabe de tudo? Sim, Jesus é o Filho de Deus. Mas eu quero te mostrar algo interessante na Bíblia. Abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 24 e o versículo 36. Existe algo interessante aqui para a gente compreender o Apocalipse 1, verso 1. Diz assim Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Observe, nem os anjos do céu, vírgula, nem o Filho, vírgula, senão o Pai. Aleluia. Nem Jesus sabe de quando será a sua vinda. O contexto aqui do capítulo 24 de Mateus Jesus falou a respeito do princípio de dores. Jesus está falando sobre o princípio das dores. Depois Jesus falou sobre a grande tribulação. Depois Jesus diz sobre a vinda do Filho do Homem, ou seja, a sua vinda. Porém, na sequência dos versículos aqui na parábola da figueira, Jesus vai dizer que sobre aquele dia ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Só Deus sabe quando será o dia da vinda de Cristo. E por isso aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, a Bíblia está dizendo que revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Ou seja, foi Deus quem revelou a Jesus tudo o que ia acontecer, para que Jesus então também mostrasse aos seus servos, ou seja, para João, que consequentemente escreveu, e hoje nós estamos sabendo de tudo o que há de acontecer no futuro, com relação aos salvos, aos ímpios, à igreja e ao mundo. Mas é muito importante saber isso, que Jesus não sabe o dia da sua vinda. Quem sabe é só o Pai. Por isso é que é a revelação. Foi Deus quem revelou para Jesus. E Jesus então mostrou a João teu servo, e João escreveu, e hoje nós somos notificados, temos acesso às coisas que João viu e ouviu da parte de Jesus, do qual também Jesus ouviu da parte de Deus. Guarde isso. Na sequência, versículo 2: o qual atestou a palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, João escreveu tudo aquilo que ele ouviu da parte de Jesus, tudo aquilo que ele viu. E aí, ele mesmo vai dizer que bem-aventurado é aquele que lê, ouve e guarda. Porque o que ele viu foi coisas maravilhosas, coisas inexplicáveis. É claro que João viu muita coisa terrível que vai acontecer. Porém, em suma, ou seja, de forma resumida, para resumirmos o que Jesus está dizendo quando nós somos bem-aventurados, é que nós nem imaginamos quão glorioso será aquilo que está preparado para nós. Jesus revelou coisas tremendas para João, para a sua igreja. Coisas maravilhosas. No céu não haverá mais dores, não haverá mais lágrimas, não haverá mais pranto, não haverá enfermidades, não haverá sofrimento. Será só alegria na presença do Senhor Jesus, será gozo eterno. Por isso, guarde esses 3 primeiros versículos. O livro de Apocalipse é muito grande, o conteúdo é muito vasto, coisas muito importantes que leva tempo para nós estudarmos. Porém, o que eu quero deixar para você nesse primeiro vídeo, nessa introdução, nessa visão panorâmica sobre o livro de Apocalipse, é que coisas gloriosas estão por vir para os salvos e coisas terríveis para os ímpios. Guarde isso. Que Deus abençoe a sua vida. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Até a próxima.